Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Triplo Stint. Este é o 14º episódio da temporada 2023. O meu nome é Nuno Rocha e comigo tenho António Oliveira e Pedro Alves para comentar o Fórmula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2023. Dutch? É Dutch. É Dutch. Pois, ok. Olá a todos. Olá Nuno, olá Pedro. Boas. Olá a quem nos ouve ou nos vê mediante a plataforma de eleição. E a hora do dia Exato. ou da noite? Do dia. Por acaso até podia dar aqui mas estava aqui a ver umas estatísticas. Temos 76% do nosso público é português, 15% português, ou de Portugal, aliás, 15% a partir do Brasil, 5% a partir dos Estados Unidos, 3% a partir da Alemanha e Fogo. 1% do Reino Unido. Espetáculo. Isto só em podcast, fora YouTube, não é? Ninguém nos ouve na França? Na França, como francês. Não, meu, É com verdade. os imigrantes, meu. O António tem pouca influência junto da comunidade imigrante. Não é grande Temos que o influência. trocar Como pelo é que é Benzema. possível? Até na Alemanha nos ouvem mais. A troca funcionava melhor, se calhar. Tinha mais gente a ver. E, E contrariamente o ao nosso início, a maior parte no início do podcast, nos primeiros episódios, era quase tudo Spotify. Agora são 47% da Apple Podcasts, 45% do Spotify, depois 8% web browsers e 1% de outros, ou menos de 1% de outros. Ou seja, o Já Google agora, Podcast as idades. é residual. Desculpa? O Google Podcast existe. Nem para dizer que aparece existe. aqui. Nem Pois. aparece aqui. Yeah. Arrisca. Das idades, já agora, o forte está entre os 35 e os 59. É gajo que Ou não tem seja- nada a fazer ao domingo, fogem da canalha, tipo, não tem que os aturar. Não, mas até o mais forte é entre os 45 e os 59, o que tira qualquer hipótese de sermos nós os principais ouvintes do nosso podcast. Exato. É sempre bom. Não estamos nessa faixa etária. É sempre bom. Opa, eu para não aldrabar, nós podíamos sacar o podcast uma vez num portátil, outra vez no outro portátil, uma vez no telefone, outra vez no telefone da mulher, que filhos, Mas quem era tenha, sempre tu. etc. Mas Pais, era sempre etc. tu. Por isso encaixava aqui na dos 35 aos 44, acho eu. Não, em contas diferentes. E Ah. pronto, para aldrabar. Mas nós não fazemos isso. Exatamente, somos gente Ficai-nos vós a saber. Agora Ficai-nos. temos Exatamente. menos de 1% de público feminino. Pá. Eu acho que é só a minha mulher E pouco mais. E pouco mais. Não sei Claramente. não sei se a Vamos tua ter mulher que convidar. ouve, mas tens Ela que... há de ouvir, mas nunca mais 2 minutos seguidos. Temos que convidar Acredito eu. alguma seguidora das nossas redes sociais para participar aqui no Olha, a episódio. minha mulher ouve e diz que não gostou da vossa meia hora de discussão no podcast passado. Aliás, ela Não vamos ligou-me discutir quando estava a ouvir o podcast para dizer assim: já estou farto de ouvir estes gajos, Estou farto de ouvir. vou passar isto à frente. Também não se aprendeu nada. Pá, é uma medida inteligente. Não deve ter sido referir único que não passar à temos, frente. não temos nenhum não binário, nem nenhum não especificado. Isto pena. de géneros. Mas pronto, estamos a tentar chegar a maior público. Exatamente. Mas aceitamos. Vamos ser Quem quiser- inclusivos, pá. Quem quiser ouvir, pode É na vir. boa. Não há problema. Nós só julgamos o Verstappen, mais ninguém. Pronto. E a Red Bull. Então, antes julgávamos Fala o por Piastri e o Nico dos Nicos. Exatamente. Pois. Antes de passar a comentar as incidências, eu vi uma cena hoje de tarde. Vocês viram as rodas do carro Vi. Fórmula 2 a sair fora? Vi. Não, não vi. E logo da Prema, meu. Estamos a falar de uma equipa que tipo não anda lá há 2 dias. Fogo. Mas Mas sei o pelo quê? vi, Em andamento, como é que foi? se foi, Foi, eles peraí, não os apertaram. Soltei Eles o não os vídeo. apertaram. Pelo que eu Mas isso percebi, também já chegou a acontecer. Aliás, acontece. não está a Sim, eles Fórmula 1 devem ter ficado. e a AS É o que eu ia dizer, a AS eles era devem ter forte ficado nisso. com os mecânicos da AS. Da AS, Não, mas os mas- pedidos.
A questão é que eu acho que nem a pistola tocou nas rodas. Mas foi só mesmo a fazer de conta. Tipo, meteram... Não. Meteram as rodas, baixaram o carro. Pá, pelo menos pelo vídeo que eu vi assim do rap, deu-me essa sensação, mas o host, se quiser pôr aí tiver à mão. O homem dos bonés. Por acaso, esse boné, desculpa lá, Nuno, agora que os nossos ouvintes estão a ouvir-nos e alguns estarão-nos a ver também, pá, tu não podes usar esse boné. Porquê? Porque hoje já sei qual é o teu P20, é Ferrari. Mas isto ele até é preto porque está de luto. É mesmo pelo luto a Ferrari, ok. Muito bom. Olha aí, deixa eu ver se eu ponho aqui de início. Isso foi na equipa da Ferrari. Isso foi na volta de formação, não foi? Não era esta câmara que eu queria pôr, era esta. Ora, está aqui. Isso foi na volta de formação, não foi? Não sei. Eu acho que foi. Mas quem puder ouvir, eu me ponho aqui o som porque não vai dar o som, mas quem puder ir ver o vídeo olha agora ao Instagram da Fórmula 2, porque até a cena do ele para, levantam o carro, põem as rodas. Sim, ok. Realmente. E ele levanta o braço na onda de siga. Eu não vejo ali pistolas. A não ser que ele estivesse a pôr o pneu com uma mão e com a pistola na outra, mas acho que ele não é assim tão Rambo. Não, realmente. Ele, por acaso, eu tinha... Mas esta cena do Nissan, ele a dizer I think... Quem puder ver o vídeo para a Fórmula 2... Tem que ver procura este vídeo e meta o som. Ridículo. É muito o mecânico ao menos está chateado com a vida dele. Ele está com a pistola na mão, assim, cara, vocês não a usei. Não, exatamente. Isto era para usar. Olha para isto. Ele mete a roda realmente... E ele levanta logo aqui não se vê. Aqui não se vê. Não sei se estaria a pistola por trás do braço dele e aqui não se via, mas este fim de semana as boxes funcionaram todas muito bem. Foi. Na Fórmula 1 também foi forte. A outra corrida da Fórmula 2 nem sequer aconteceu, certo? Sprint acho que não começou a chover e... Pois, exatamente. Eles nunca estavam muito virados para a aeronáutica. Ora, novidades neste período de mercado poucos, não é? Neste período de verão, acho que podia estar à espera assim, de umas movimentações. Está tudo muito calmo, só se confirmou os 2 pilotos da AS, não é? Como se mantêm nos mesmos para a próxima época. Nada de novo, ou que não fosse esperado. E para já não há assim nada de interessante que... o diz que não diz e diz que acontece e que foi do Zarolho. Que ele acerca da manutenção do Pérez. Isto parece, ele tem mesmo algum problema, pronto, será da idade, devemos lá chegar. Infelizmente, que eu não gostava de lá chegar. Ou melhor, pelo menos chegar lá mais fino do que ele. Naquelas condições. Não, exatamente, naquelas condições é que não. Sim, porque o gajo, na corrida qual foi a última corrida antes da pausa? Foi Silverstone? Não, qual é que foi? Eu já te digo. Foi Spa. Foi Spa? Foi. Mas há uma corrida qualquer, eu não sei se terá sido em Spa ou se foi antes até de Spa, que ele diz que não, pá, o line-up da Red Bull é este, obviamente também não iam despedir o Max, mas que o Pérez ia se manter, pá, porque tem contrato em 2024 e tal, e não sei o quê. E pá, o gajo vai jantar com o Ricciardo, agora durante as férias, a pausa, sim. A pausa de verão, vai jantar com o Ricciardo e acho que a namorada também. E logo a seguir que faz uma entrevista ao Zarolho, a propósito até do próprio jantar, e se calhar quem lhe fez a pergunta fez, digamos, uma pequena associação com o Pérez e disse logo, não sei se o Pérez vai estar no próximo ano connosco. Vamos ter que ver. Aquele lugar, eu acho que já não se pode desacreditar ou levar à letra nada do que sai daquela boca, porque eu acho que ele é conforme a corda. O disco acede a uma determinada parte da memória e ele fala, depois não esquece e já acede a outra e diz outra coisa. A parte do cérebro que ainda não está morta. Exatamente. Aquilo já não dá com grande coisa.
Portanto, Mas pronto, será só esses Fediveres, AS e Zarolho em ação. do resto, realmente a silly season é praticamente inexistente. Está paradito, está paradito. O por acaso. Sargent acho que já está quase confirmado para o próximo ano. Não sei, com a fatura que ele apresentou deste fim de semana, não sei. Apresentou uma boa fatura, mas também andou. Fatura A no verdade é sábado, essa. fatura no domingo. A Pois, verdade é mas essa. andou. Pois Pá, é. Andou, mas continua com os mesmos pontos. Isso é que dá, isso é que paga a fatura, não é o andamento. Eu sei. Não, enfim, Ok, pronto. mas o. Como é que ele se chama? O James Vale-se. Valls disse que este ano, tendo em consideração o tempo de teste e o tempo de teste ou o tempo de carro que teve antes da temporada e pronto, e todas as condições com Sim, o qual eu da até Williams, ouvi ele a dizer isso no podcast do pronto, é isso. E é que não ia, que era injusto a parte deles, tendo em consideração o carro que eles também lhe deram para as mãos, que era injusto dar-lhe apenas uma temporada de oportunidade. Agora, claro que até ao final do ano, não vou dizer que ele vai estar a prémio, mas obviamente vai ter que começar a apresentar serviço, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu provavelmente ao Mick. Não? Naturalmente. É injusto só uma temporada? Opa, não deixo Até de concordar. Mas já se viu pessoal que nem isso aguentou, não é? Sim, mas a Williams também aguentou o Não, Latifi Williams. esses anos Nick de todos. Vries o quê? Mas, exato. Latifi mas no fez caso 3 do temporadas Latifi ou 4. teve muito. Fez, mas na Pois. altura o Latifi, sabemos E qual era a o motivação. Sargent, mas o Sargent pode não trazer diretamente, mas indiretamente. Traz. Atenção, que Embora ele ir agora a a Q3, Williams ou melhor, já não ele precisa não ir a tanto. Q3, fazer top 10 na Qualify já não acontecia há 30 e tal anos, ou 40 e tal anos, com um piloto americano. É, pá, há 30 anos ou qualquer coisa. Sim, sim. A última vez tinha sido o Andretti, ou seja, pá, há ali um produto que se pode vender. Epá, e o meu, este fim de semana, por acaso, anda benzinho. Eu fiquei bastante surpreendido com ele. Ou melhor, surpreendido pelo. Não diria surpreendido, porque eu acho que ele é bom piloto. Continuo a achar que ele é bom piloto. Não, pá, entrou bem. Durante estas, agora mudando um bocadinho também só para terminar este início de Fediveres, Sim, para isto não derrapar. li alguma coisa algumas vezes até durante as férias da Fórmula 1, que o Stroll estaria na porta de saída e a pensar já na reforma. Para o ténis, não é? Eu vi qualquer coisa que E era sim, também vi isso. Mas dedicar ao ténis. isso O lance pareceu-me treta, não é? Não estou muito a ver isso. Não sei o que é que aconteceu aqui. Não estou sei. muito a ver isso a acontecer. Acho que parti uma cadeira. É capaz de ter acontecido isso. Um gajo vem de Desde que não férias mais caias ao gordo. chão. Pronto. Se não virar que isso ao chão, isso era já. Então é que o nosso público crescia. O blooper, era um blooper do ano. Então é que era. Não, mas não estou a Até ver já isso, passávamos não estou a ver ter isso. não binários. Exato. Opa, não, mas não me parece, não estou a ver isso a acontecer, a não ser que comece a haver mesmo pressão a sério por parte da administração da Aston Martin lá em cima. Opa, eu até já acho que porque aquilo acho que mesmo da parte, não da Aston Martin F1, mas da Aston Martin mesmo, eu acho que vai haver movimentações de vendas de ações daqui e dali, vão entrar acionistas novos. Porque aquilo acho que está A coisa pode mudar, não é? que dá um bocado de prejuízo. E depois, Aqui ainda por cima, olhando para o que faz um e para o que faz outro, quer dizer, pois, o cerco começa a apertar, a verdade era aí é que essa. eu... A verdade Sim, é sim. essa. O Alonso foi contratado para ser coach ou para fazer coaching do Stroll, a coisa não está a correr lá muito bem, não é? Para o lado Nem o Alonso está muito bem virado. Pode dar um ar de sua Por acaso graça. está, até setups Não. de distribuição de travagem, o que é ele. Certo, mas é o que eu ia dizer. Ele pode fazer isso, mas se reparares, ele faz isso quando a corrida dele já está decidida. Quando ele já vai ali na terra de ninguém, já em segundo ou terceiro, já vou chegar ao As fim. transmissões também que nós ouvimos, é sempre a mesma coisa, não é? Certo, Mas certo. é aquela questão são as transmissões que nos dão. Não acredito sinceramente que ele deixa de fazer algum coach ao Lance. Isso certamente, sim, isso certamente. Mas Sim, não está a resultar. Não está, de facto. Mas pronto. Se o problema é do Ora, Carlos. vamos então aqui ao bife.
E pá, sobre Não a querem falar do qualificação, Ricardo? querem tecer algum comentário? Não querem falar do Ricardo? É isso. Pois. Mas isto não foi na qualificação. Isso não, essa ainda foi no treino. Foi no Sim, treino. é isso. Pronto, só Também, para quem não foi viu. operado hoje. Foi pena, mas ele não tem culpa nenhuma, não foi assim. Não, porque ele não tinha. Eu acredito que ele em condições normais, com mais escapatória, com mais espaço, ele teria sempre o instinto de tirar as mãos do volante. Pá. Do Agora, volante. Sim, ele ali estava a tentar não bater no Piastri. Pois, ali foi um bocado Sim, isso. E, pá, pronto, lá está. E assim, dessa forma, a AlphaTauri, não sei se vocês viram essa estatística, é uma equipa que já tem este ano mais pilotos que pontos. Pois foi. É do caraças, meu. Não sei, temos que perguntar ao João Carlos Costa quando é que foi a última vez que isso aconteceu, se é que alguma vez aconteceu. Pá, mas o homem eu sei que a última vez que uma equipa teve 3 pilotos, eles falaram nisso. Foi a Ferrari. No ano que o Massa eu acho que foi o ano que o Massa quando o Massa levou com o parafusos na cabeça ou qualquer coisa. Camola, sim. Ou a mola, exatamente. Eu acho que foi nesse ano que foi o... Sim, mas muito fraquinho e depois foi o Fisichella. Mas nós estamos a falar, sim, de várias corridas, porque ainda recentemente no Covid tivemos várias equipas que foi lá para um piloto, eles iam dar uma perninha aqui. Não, estamos a falar em várias corridas. É isso. Aqui o Liam, o No Rules Great Scotch, exato. está garantido pelo menos para mais uma e não sabe se não vai ser para mais duas, não eu vejo qualquer coisa, então iam tentar Singapura. Há intervalo entre Monza e a seguinte. Singapura, há uma semana, não é? Dias. Ok, então pode ser. Se não é uma semana, são 15 dias no total. Pois é isso. Pode ser. Semana é agora desta sim. Holanda, depois há uma de intervalo, é isso que eu quero dizer. Portanto, provavelmente pode ser que ele já recupere. Ou pode ser que até o William Lawson até seja espetacular e aí o Ricardo já nem Ricardo, não é? Portanto, também há sempre essa possibilidade. É assim, no caso da Red Bull, tratando-se da Red Bull, eu acredito nisso. Precisamente. Não tenho problemas, porque tipo o Zarolho diz, que este miúdo anda para caraço, vamos queimá-lo. Ainda para ele não se esticar muito, e o menino Max não tem concorrência de futuro. Vamos queimar mais um. Que nacionalidade é? Nem sei. Eu ia dizer que é irlandês. Pois, eu tenho ideia de irlandês. Mas ficava-lhe bem em ser escocês. Com... Licença Windows. O que é que estamos a pesquisar, meu? Olha aí, não dizer ali licença Windows pirata. Olha, neozelandês. Também é canguru. É do género. Não é para aqueles lados. Ok, pronto, está bem. Vamos lá. Mas ficava-lhe bem ser escocês, com Liam Lawson, William Lawson. Ficava. E depois com aquele sotaque mesmo carregado. Para mim estava atisado, é o homem do whisky. Eu, no ponto dele, eu mudava a nacionalidade. Só por causa do cheiro das tintas. Sim. Nacionalidade não digo, mas pelo menos de bebida. Ou de cabelo. Isso, exato. De cabelo também é uma hipótese. Mas olha, vamos desejar as rápidas melhores ao nosso amigo Daniel e que volte rápido. Porque faz falta ao paddock, a gente gosta muito. Rápido, mas é o Max Verstappen. Ficou mais uma vez, nona vitória seguida. Não feches os olhos, António, porque há aqui uma coisa que é preciso dizer. Dizer que seja o carro, eu acho que ali está um pacote completo. O carro é muito bom, a equipa é muito boa, o piloto é muito bom, tudo é muito bom, porque nem é o raio da chuva que baralha tudo para trás e não sei o que, e ali à frente mantém-se tudo na mesma. Olha, mas vais-lhe fazer uma carta de amor, não? Cartas de amor, minhas não tem. Eu não estou a defender o Nuno. Mas eu acho contra factos não há argumentos. Precisamente. Eu acho que agora posso enxovalhar-vos um bocadinho, não? Isto não é uma conversa. Só está a constatar factos.
Posso mandar Não, a questão não é essa. A Posso questão é que um gajo pode tentar arranjar desculpas para tudo e mais alguma coisa em todos os grandes prémios, não é? Desculpa, quero dizer, argumentos para dizer, teve sorte, ou é o carro, não sei o quê. Epá, mas o que é certo é que os outros com carro, sem carro, não sei o quê, vão em frente nas curvas, vais peões aqui, saco o drift desacolar, vão a não sei o quê, e ele não. Não, ele também sacou alguns drifts. Agora Sacou, mas tem um carro mais segurou no carro. equilibrado que lhe permite depois segurar no carro. Atenção. Vamos, é assim, sim, é o melhor piloto neste momento da atualidade. É, sem dúvida. Está com o melhor carro. Está com o melhor carro. Está com a melhor equipa. Está tudo a correr à feição. É Está com a isso. estrela do lado dele. Mesmo a própria era equipa, outros pilotos mesmo do passado. é que ele está a conduzir de caraças, o carro está, como a gente já sabe e viu, fenomenal, e depois a equipa também está a correr tudo bem. Mas eu só há uma coisa sobre esse corre mal é para o do pé. Max. Sim, exato. Eu só há uma coisa que eu acho que em relação a este domínio do Max, pá, a malta noutros fóruns, etc., pá, tem muito o hábito de comparar com, por exemplo, o Hamilton. Aliás, a comparação mais frequente que existe do domínio do Max é o domínio do Hamilton. Epá, e eu não concordo, mas não concordo nada. Eu quero dizer que o pessoal tem essa tendência porque é o domínio mais recente. Eu acho que a única temporada que de facto o Hamilton teve um domínio quase a 100% na temporada toda foi 2019. Porque as temporadas anteriores ele nunca teve o domínio que o Max está a ter neste momento, independente de ter o melhor carro. Mas naquela altura, porque 2018 foi o ano em que a Ferrari estava com um carrão do caraças por causa da mafiosice. E o Vettel perde, aliás, o título a começar em Singapura, quando o Max faz um dive bomb ao Kimi e ao Vettel, logo na partida, que ele mete-se no meio dos dois e aquilo bom os três com 15, e o Vettel a partir daí perde completamente o campeonato, acho que pronto, perdeu a cabeça, ficou lixado com o Max, não sei, olha, perdeu-se completamente e perde o campeonato ao Lewis, para o Lewis, em que até aquele momento de Singapura, que Singapura sempre foi, desde que entrou no calendário, sempre foi no final da temporada, ou perto do final da temporada, ou seja, o Hamilton só ganha o título 4 ou 5 grandes prémios, ou melhor, só começa a ganhar vantagem para ganhar o título 4 ou 5 grandes prémios antes do final da temporada. Isso para mim não é ter domínio absoluto. E o Vettel teve pelo menos uma ou duas temporadas com a Ferrari, ok, a discutir campeonato com o Hamilton. O Hamilton teve uma temporada a discutir com o Nico Rosberg. Aliás, duas. Há uma que... Como perdeu. Sim, mas há pelo menos duas temporadas que foi a que perde e a temporada anterior que ele teve bastante a perto do Nico. Do Nico. Por isso, fazer esta comparação, não. Aliás, eu acho que o domínio do Max, neste momento, que eu me lembro, e já vejo Fórmula 1 há muitos anos, nos anos que eu vejo isso, ou seja, 30, nunca vi nenhum piloto a ter este domínio absoluto que o Max está a ter. O que se calhar faz do Max ainda melhor do que eu gostaria de admitir. Não é? Ou seja, a Red Bull fez um trabalhão. Eu acho que a Red Bull nunca teve um carro tão bom como o deste ano. Mesmo dos anos do Vettel, que ele fez 4 títulos Sim, mas não era, lá está, não era assim tão, o domínio não era tão avassalador. Não era. Até podia ser muito bom, mas e mesmo o Weber fez muitas vezes sombra ao Vettel naquele período. E o Pérez nem sequer consegue. Eu sei que muita coisa mudou na Red Bull. Às vezes, ainda hoje falei com o Nuno, começa a desconfiar que aquele carro, e comentei no nosso chat, custa-me a acreditar que o Pérez tem o melhor carro não tem o melhor carro, desculpa, tem o mesmo carro que o Max. Agora, de facto, neste momento, eu não me lembro de ver alguém como o Max. Está-lhe tudo a correr bem. Mas olha, não sei se te recordas, eu, pronto, acredito que isso possa ser uma possibilidade, mas não me parece que alguma equipa fosse fazer isso. Porque não sei se te recordas que houve alturas em que se dizia o mesmo do carro do Hamilton e do Bottas. Isso pegando no exemplo recente. Sim. Também dizia, é impossível o Bottas ter o mesmo carro que o Hamilton, não sei o quê.
Mas eu nessa altura também dizia a mesma coisa, dizia pá, que começava a acreditar. Não, atenção, esta teoria eu também a tinha nessa altura da Mercedes. Tipo, pá, é impossível o Bottas de um dia para o outro desaprender a conduzir e não conseguir ter pelo menos o mesmo andamento, ou um andamento parecido com o Hamilton. O Pérez leva um segundo e tal, leva quase um segundo e meio do Max na Qualify. O Max, ou o Pérez, depende do ponto de vista, mas o Pérez leva quase um segundo e meio, ok? Do Max numa volta. Em mesmas condições, ou seja, as condições da pista estavam mais coisa, menos coisa, mais uma grama de pneu, menos uma grama de pneu, não é? E o mesmo carro. Segundo e meio é muita fruta. Não me lembro sequer de ver o Bottas, por exemplo, a levar-se quase segundo e meio do Hamilton em Qualify. Custa-me a crer. E o Pérez, mesmo que nunca tenha sido, e na hoje também estava a comentar isso com o Nuno, nunca tenha sido um supra-sumo, não é? Nenhuma grande promessa, ele também não desaprendeu a conduzir. Lembro-me de ver as corridas dele ainda não é o caso de desaprender, mas não é um gajo que tenha a consistência de um Hamilton ou de um Max. Mas a reparar, como é que tu dizes isso? E ele era, agora, está toda a gente a fazer vénias ao Albon por causa dos pneus. O verdadeiro gajo a tratar bem pneus era o Pérez. É que ele nem isso consegue fazer na Red Bull. Como é que é possível um gajo que conseguia tratar os pneus, ele massageava aqueles pneus com umas mãozinhas de padrão. Já me lembrei disso várias vezes. E ele na Red Bull não consegue fazer. Então, o carro é tão bom, é tão equilibrado, e o Pérez não consegue fazer aquilo que sempre foi muito bom. Mesmo do tempo da McLaren, porque atenção, o Pérez já chegou a conduzir a pilotar para a McLaren, mesmo no tempo da McLaren, isso era um dos pontos fortes do Pérez. Como é que ele, de repente, na Red Bull... Agora nem se fala nisso. Ele é isso. Red Bull, parece que essa habilidade dele ficou completamente esquecida. Agora diga-me uma coisa. Ele anda, se calhar, acima do limite das capacidades dele e já não anda... Quantos pilotos passaram pela Red Bull? À exceção do Weber, que eu acho que foi o único período em que a Red Bull teve mais ou menos um equilíbrio entre os dois pilotos, ou seja, foi mais ou menos coerente na gestão dos dois pilotos, desde que o Weber sai e que o Vettel sai da Red Bull, ok? Nunca mais houve equilíbrio entre os dois pilotos até eles meterem lá. Até conseguirem, porque houve demasiada... eu não quero aqui lançar teorias da conspiração, nem coisa do género. É uma decisão da Red Bull, para mim eu vivo bem com isso. Mas eles fizeram tudo, houve muitas forças para que o Max chegasse à Red Bull e ao piloto principal e tudo o que está a acontecer neste momento. Ele se era predestinado? Era. Se fizeram uma série de coisas à volta dele, o pai dele, seja quem for, que o apoiou para chegar a este patamar, quer desportivo, quer em termos depois da equipa, ok? Está tudo muito bem, eu compro isso muito facilmente. Agora, desde que o Max entrou na Red Bull, nenhum segundo piloto aguentou. Foi... Pronto, o Kvyat foi com o cão para meter lá o Max. O Daniel saiu de lá. Ok? E ele assumiu, o Daniel quando sai, diz que saiu de lá porque nunca na vida iria ser primeiro piloto da Red Bull. E lembro-me perfeitamente uma corrida em Silverstone, ainda com o Max e com o Daniel na mesma temporada, que um novo pacote aerodinâmico foi para o Max, que tinha meia dúzia de corridas, porque foi no mesmo ano em que ele entrou na Red Bull. Tinha meia dúzia de corridas ainda com a Red Bull, e o Max leva com o novo pacote aerodinâmico e o Daniel não leva. Isto é só isso. Depois do Daniel foi para lá o Gasly, foi para lá o Albon, que pelos vistos é um pesudo o Albon, até com o caralho do tijolo com rodas, ele anda para caraças, não é? Não é? Foi para lá uma série de pilotos e eles morrem todos. Eu acho que Red Bull é tipo cemitério de elefantes. Os gajos vão para lá e morrem. Pronto. Mas achas, isto é uma pergunta, não é? Achas que isso se deve a quê? Vou chamar Jos Verstappen. O Jos deve ter fotografias comprometedoras de algum deles. Não, nem era aí que eu queria chegar. Se tens algum, isto na tua opinião, como é óbvio, se tens alguma teoria ou algum motivo que vejas que achas que faz com que efetivamente se o Max, os outros face ao Max tem uma diferença tão grande que fazem com que eles não... A Red Bull vende aquilo que vende. Ou vive daquilo que vende. A Mercedes não vive daquilo que vende. Vive de vender carros, caramba. Mas não é porque vai ganhar mais ou menos corridas que vai vender mais ou menos carros. Isso não, claramente. Claro, isso a vida deles está feita, não é? A Ferrari
idem aspas. Aliás, a Ferrari, quer ganha, quer perca, vende Ferraris de qualquer maneira. Né? A Ferrari nem é assunto, deve ser das únicas equipas que não conseguiu falar que tinha problemas de dinheiro A McLaren estava tesa porque o Ron Dennis geriu mal aquilo. Porque anos e anos consecutivos a ganhar corridas e campeonatos, como é óbvio, a McLaren, se teve problemas financeiros, foi porque o Ron Dennis prejudicou aquilo. E nem esses dias vi uma entrevista do Jack Brown a dizer que o túnel de vento deles tinha 20 anos. Não é? Quando ele lá entrou. Ou seja, a McLaren não está a ganhar neste momento por má gestão anterior, porque senão também estaria bem financeiramente e também vende carros, tem uma série de áreas de negócio. Aliás, até há bem pouco tempo, eu não sei se ainda é hoje em dia, mas parte da eletrónica que era vendida para a indicar as centralinas ou alguma coisa assim do género, eram fabricadas pela McLaren. E essa também. Sim. Pronto. A parte elétrica ou híbrida dos carros da Fórmula 1 é fabricada pela McLaren. Pronto, ok. Ou seja, as outras empresas, as outras equipas têm empresas por trás. Tem lá o McLaren Technology Center ou qualquer coisa, não é? A Aston Martin, a Alpine, tudo isso tem grupos económicos por trás muito grandes. A Red Bull só vende de uma maneira, mesmo nos outros desportos, que gere e que promove, vende pela imagem. Se aquilo não tiver o fator wow, okay, o fator de deslumbra para um adepto comum, okay, e não um fã daquela modalidade, a Red Bull não vai vender aquilo. E no caso da Fórmula 1, eu cada vez mais estou convencido nisso. E eles só têm que ter um ponta de lança e o gajo tem que ser brilhante. Tem que ter esse fator que venda muitas latas de Red Bull. E está bem, é o sistema de negócio deles, para mim está bom, quem vai para lá. O Pérez não se pode queixar. Não acontece sempre. Eu sinceramente preferia estar no lugar de Pérez do que fazer o que faço hoje em dia. Para mim estava bom. É segundo piloto da Red Bull. Que chatice. Quanto é que dá por ano? 3 milhões, 4 milhões, mais uns apoios da Telmex. Exatamente. Mais uns apoios da Telmex e de não sei de quê. Está bom, rapaz. Vou-me orientar, fazer aqui o meu forrozinho. Enquanto isso, faço aquilo que gosto, porque no fim do dia o Pérez faz aquilo que gosta. Mas a Red Bull é uma equipa de um piloto só. E até o Max lá chegar, mesmo quando o Daniel estava lá, e estava a ter grandes corridas, do tempo do Daniel Ricciardo, ou Ricciardo, como quiser, e do Daniel Kvyat, a Red Bull andava cá para trás. Não andava ali, terceiro, quarto lugar no campeonato. Não é? E que assim continuou, mesmo já com o Max lá, não é? Sim, mas ainda demorou depois a recuperar. Mas quando o Max se entra na Red Bull, há um efeito outra vez a criar-se à volta da Red Bull. Perspectivou-se logo ali uma mudança. E mesmo em termos de adeptos, só o facto dos holandeses, aquilo é um monte de gente, e depois o próprio produto Max. Eu vejo, por exemplo, pessoas que gostam dele em vários fóruns onde eu estou, onde tem malta a comentar a Fórmula 1. A malta que gosta do Max é pela irreverência que ele tem, por este facto de ser sempre de faca nos dentes, de não medir, mas para mim não é um racer, para mim é um gajo que não sabe medir o limite daquilo que é uma disputa de posição ou uma atitude em pista correta para ganhar sem qualquer tipo de escrúpulos. Pronto. Mas há pessoas que gostam dele por causa disso. Não interessa como é que ganha, interessa é ganhar. Mas há muita gente que comete um erro muito grave, que é comparar esta atitude do Max com a do Senna, e o do Senna não ganhava. Há muita gente que deturpou muito ao longo dos anos, ficou muito destilado ou muito deturpado a carreira do Senna. O Senna fez o que fez durante um determinado tipo de períodos por causa da máfia que existia na FIA. Porque ele sempre foi um gentleman driver, sempre foi correto em pista. Mesmo aquele acidente que há em Suzuka, quando ele perde o título e o Prost ganha, aquilo é um dive bomb, porque o gajo estava farto de ir atrás do Prost e sabia que aquilo era a última oportunidade. E atenção, que essa própria corrida, o arranque, a formação da grelha, etc., foi também envolvido em polémicas. Ou seja, aquilo foi um momento de raiva. Já começou mal, sim. Pronto, ou seja, comparar a atitude do Max com a do Senna é completamente errado. Ponto. O Senna era um senhor e esse gajo não é. Ponto. Não vamos comparar atitudes em pista ou formas de às vezes o Senna reagir com aquilo que o Max faz, porque o Senna era sozinho contra um mundo inteiro.
na altura que tinha lá um piloto francês, que era o Alain Prost, que a FIA e a própria, na altura nem sei quem é que tinha os direitos da Fórmula 1, mas já era o Max Mosley, não era nada, ainda foi antes do Max Mosley. Sei que era... Já não me lembro. Mas aquilo estava tudo feito para o Prost ganhar, ou melhor, a política queria que o Prost ganhasse a todo custo e que não fosse o brasileirito, e desculpem o termo, não tem nada a ver com nacionalidades, não é? Que não fosse um fulanozinho, que ninguém o viu chegar aqui a estes lados, a ganhar isto, pá, pronto. E o Senna era brilhante. Pá, o Max é brilhante, mas não vamos comparar merda pandolona. Passando à frente o assunto Max, momento, depois de meia hora de dissertação do Anthony. O pessoal que se queixou que não queria ouvir eu e o António a discutir, então agora levaram com o António levaram com uma hora de António a destilar veneno. Não é destilar veneno, não é destilar veneno. Eu acho que é preciso... Não vamos continuar. Pronto, ok. Vou-me calar. Senão o episódio vai ter mesmo 2 horas, não é? Já chega. Já falámos um bocadito do Max Verstappen, quase nada. Do Pérez, querem dizer alguma coisa? Está perdido, rapaz. Foi vítima dele do carro. Tinha um segundo lugar na mão, saiu, passou para o terceiro, pisou na box, passou para quarto e por aí afora, mais de 10 minutos ele acabava. Atenção que a penalização dele, independentemente de ser bem dada ao Pérez, não sei se vocês viram o que aconteceu na entrada da box. Sim, ele bateu. E ele não consegue travar. E ele bate. E o excesso de velocidade é porque ele bate, não é porque é zelha. É porque ele fez aquaplaning na entrada da box. Por isso é que não segurou o carro. Um bocadinho mais devagar quando entraram nas boxes e já não era o que eu ia dizer, também podia ter... Olha, o Joe também de certeza que não se queria espetar daquela maneira nas barreiras, não é? Pá, quando chove assim... um bocadinho mais devagar. Claro, está bem. Assim como tu andas, não é velhinho no teu carro. Pronto. Que não sei para mais. Não, foi a circunstância assim o permitiu. Sim, assim. Agora... Mas sim, pá, gostei, olha... Foi aquele... Mas se tu reparares, por exemplo, essa situação do Pérez, se tu reparares até no som, ele ia devagar e parece que quando sai para a box acelera mais. Não, ele deve ter ativado o limitador. O limitador, e o limitador, como ele vinha mais devagar que o limitador acelerou. Está bem. Porque ele vinha mais devagar. Ele quer dizer 80, pensa aqui a 50, mas é 80. Parece que quando lá era acelerou... É aquaplaning, eu acho que aquilo foi aquaplaning. Sim. mas lá está, regras são regras. Sim, pronto, para mim está bem. É o que atenção. Ele só dizer que ele é vítima de uma circunstância. Ele foi vítima da circunstância. Sim, não é tão azelha assim, não é? Por amor de Deus. A qualificação não lhe correu lá muito bem, não é? Porque ele arrancou um bocadinho mais cá para baixo. Sim, pai sexta ou qualquer coisa. Sexta, leva o tal quase 1 segundo e 300, não é? Milésimas. Tu estavas a dizer que ele não desaprendeu. Ele desaprendeu, mas não é consistente. E por mas isso... porquê que não é consistente? Tens a questão, e vamos arrumar. Senão, 30 e tal minutos disto. Nem todos têm a mesma capacidade de ser consistentes. O exemplo que eu dou, eu acho que, e deixo aqui o repto para quem quiser depois comentar nas nossas redes sociais, como é que ele, desde o momento que entra na Red Bull, perde a capacidade de gerir pneus. Isso é um sinal de consistência. Mas era uma consistência para andar devagar. E ele aqui tem que andar depressa, não pode gerir pneus. Ele geria com bom ritmo. Agora, vamos fazer uma pool. O admin do Insta vai estar responsável para amanhã não, depois de sair o episódio, fazer uma pool para a malta. Dizer qual pool? Uma piscina? Fazer uma pool. Ora, em segundo lugar, o Sr. Fernando voltou ao pódio depois de umas semanas de sofrimento. Grande corrida. Foi uma grande corrida ele ao início. Não sei se trouxe upgrades ou se acertaram com os upgrades. Eu acho que houve eu acho que houve alguma alteração na asa. Sim, mudaram qualquer coisa. Acho que ouvi eles a dizer qualquer coisa. Pelos vistos, o resultado está à vista, independentemente das circunstâncias da corrida, estar molhada, etc. Ele fez um corridão logo na primeira volta. Exatamente, aquela dupla ultrapassagem.
foi formidável, que ninguém me diga. Aquilo é de mestre. Aquilo é de mestre. Exatamente. Que ninguém me diga que o Gajos com moço. 42 anos são fodidos. Exato, ninguém me diga que o moço, que já não tem idade para ser moço, não sabe o que é que anda ali a fazer. Isto foi um momento lindíssimo. Sim, sem dúvida. Ao contrário de outro indivíduo, que eu não vou pronunciar mais o nome hoje. Opa, está em grande forma e pá, desculpa, vou ter de te interromper porque senão nunca mais saímos daqui para falar. Não ia falar sobre isso. Ele está em grande forma e como é que se costuma dizer? Não sei o que, recomenda-se. Está bom e recomenda-se. É isso. Portanto, é o que é. Está bueno. Está bueno. Então, exatamente. Opa, por outro lado, o teu companheiro de equipa, isto foi falando dentro da própria equipa, opa, o cenário não está muito animador. Onde é que andam sempre ali por trás. Foi 11º, Décimo primeiro. Andam sempre ali por trás. E, mas foi uma corrida apagada, ele não apareceu, ele não fez nada. Não, até te vou dizer, o 11º lugar é bastante melhor que a exibição dele. Precisamente. Exato. O resultado não corresponde com o... Não, é que tu vês aqui atrás, por exemplo, o Tsunoda, o Russell... O Tsunoda fez um corridão, o Tsunoda fez um corridão e sempre alinhando as lutas. Mas mesmo o Ocon e o Piastri que estão aqui e estão a poucos segundos, 4 segundos dele, e andaram sempre bem mais destacados do que propriamente o Stroll. Sim, exatamente. Sim. Porque a fase final cá está, com as bandeiras vermelhas, juntou tudo, porque senão o Stroll... Só leva calendários, sim. Exatamente. Ele andou sempre cá para trás, ele andou sempre 17º, 18º, ele andou sempre por aí, eu recordo-me. Pronto, é o que é. Ou então também já sabe que está com o lugar em risco, ou tem essa sensação e também a cabeça já não dá para mais. Não sabemos. Olha, boa corrida. Fez o 3º lugar, que foi o Pierre. Sim, eu acho que ele merece o destaque. Exatamente. Sem dúvida, sim. Embora esta corrida, eu confesso, desta vez, eu só vi a corrida uma vez, mas... Como pode? Não tive tempo. Cheguei ontem de férias, já vi... Vais ser excomungado. Mas esta eu precisava, efetivamente, de ver mais, pelo menos um par delas, no sentido de tentar perceber ou assimilar todas as trocas e baldrocas que eu... mas lá está, as circunstâncias foram iguais para todos e há sempre prejudicados e beneficiados, seja como for. E o Gasly fez o que tinha a fazer, dadas as circunstâncias, e muito bem. Posso dizer, se não fosse o Pérez, o pódio, não sei o quê, estava no sítio certo à hora certa e não, mesmo mas assim, também quarto, não deixava de ser... O pódio é merecido toda a corrida que ele faz, e mesmo agora, a questão dos 5 segundos, se pensarmos bem, e voltarmos agora um bocadinho à Red Bull... Ele também apanhou 5 segundos no início. Sim, e ele também apanhou 5 segundos. E pagou-os mas o Pérez também não abriu. O Pérez não consegue ultrapassar o Fernando. Ok? E não se distanciam. É isso. Supostamente, aliás, o Max... Olha, põe outra vez a distância do Max para o Alonso, a chover. Deu o quê? 3, 4 segundos? Deu 3.7. Pronto. Não é, quer ser. O Pérez pelo menos podia ter aberto um fosse maior e não conseguiu. Por isso, para mim, acho que o Gasly é um justo P3. Não é? Sim, sem dúvida. Mesmo assim, segurou o Max, por exemplo, não é segurou, mas disputou bem a posição com o Max até, pronto, o Max fazer o Max. Mas segurou muito bem o Max com um carro melhor e leva na cabeça. Até o Max o apertar, eu tinha a certeza. Tu ias arranjar maneira. Tu ias conduzir a conversa. Não vais dar mais opinião sobre esse assunto, mas eu e o Pedro podemos dar. Ok. Eu não falo mais. Sim. O Max fez ali uma manobrazita um bocado. Apertou o gás. E isso terá passado despercebido a muita gente, provavelmente porque a única coisa que deu foi um on-board do Max. Mas na cooldown room apareceu lá essa imagem e o Gasly não se queixou, não é? Só disse que depois de calcar o separador perdeu o carro e nem se queixou ao Max. Será que o Gasly ainda tem uma avença
na Red É o que eu ia dizer, não, ele meteu-lhe uma Faz nota com no que bolso. seja- O Mirolho Exatamente. meteu-lhe uma nota no bolso e dizer, cala. faz com que seja proibido de se queixar em grande escala. Pá, não sei. Vamos pôr o chapéu de alumínio, mas pronto. O que é certo Olha, é que e aquilo agora- não deu na repetição, mas pronto. Passamos ao Agora, Ocon. para comentar a situação da Alpine relativamente a uma possível compra da Andretti para a Alpine, queres-te pronunciar, António? Agora já não é falar do Max. Posso? E não arranjo maneira. Não, também temos que falar da corrida do Ocon, mas por acaso essa compra foi. Penso que nós falámos isso durante as férias. Eu espero que ela não aconteça e que a Alpine se mantenha como a Alpine e que a Concordo. Andretti, Cadillac e entre si na Fórmula 1, mas para ser mais uma equipa. Eu acredito que o projeto da A Andretti e Cadillac. solução deles a solução que se ventilou, não se sabe se é verdade ou não, era que portanto, a Cadillac Andretti comprava, digamos, a parte dos chassis e Sim, etc. sim. E a Alpine continuava a fornecer motores. A Renault. A Renault, sim. Aquilo não deixa de ser. Eles Alpine são feitos Renault. lá na fábrica de Paris da Renault, não é? Sim. No fundo, eles vendiam a Andretti vendiam as as instalações da instalações de Stock. Inglaterra Exatamente. É isso. continuavam os motores Mas da não é a mesma France. coisa. Não é a mesma coisa, muito sinceramente. E eu acho, por acaso, e fazendo só um pequeno parênteses com essa questão da Cadillac, teremos tempo a falar sobre isso noutro episódio de certeza absoluta. Eu acho que o projeto da Cadillac e da Andretti é muito interessante, não será como as equipas que apareceram há 10 ou 15 anos atrás, a mando do Max Mosley. Nós Até dissemos hoje pelo Max exemplo, Mosley mais vezes, só hoje, do que no resto dos no podcasts. resto dos podcasts todos, não é? E se calhar nos futuros. Exato. Pelo trabalho que eles fizeram no WEC, ou no Le Mans Series. Porque eles, por exemplo, em Le Mans fizeram um terceiro lugar nas 24 horas de Le Mans e o projeto é bom, é sólido. E eu preferia ver a Cadillac a fazer um projeto de raiz, mesmo que passe um ano ou dois ali a patinar, do que ficar com a Alpine e perdermos uma equipa em prol de outra. Eu, a querer mais equipas, ou a querer novas marcas, quero mais equipas. Independentemente que alguns circuitos são demasiado pequenos para esses carros e mais 2 carros vai ser um problema, e eu prefiro mais uma equipa que perder a Alpine. É preciso. A Andretti no que se mete é para dar saída. Aliás, eles foram campeões do mundo de Fórmula E em pilotos, não em equipas. E tem o exemplo da resistência, como tu muito bem falaste. Eu não consigo perceber, e sinceramente, pá, já nem digo que me enerva, já me mete nojo esta história de entre a equipa, não entre a equipa. Eu não percebo qual é a cena deles, meu. Parece uns chorões, as É outras fácil. equipas. É Uns fácil. chorõezinhos por dinheiro, meu. Porque vão perder meio dúzia de milhões de Eu sei, isso eu sei que é por causa dólares. disso. Pá, Que são as entidades que mais beneficiam com o espetáculo. Porque, por exemplo, os organizadores de Grande Prémios estão quase todos, à exceção desses países esquisitos, tipo Arábias e Chinas e coisas assim do género, que têm muito dinheiro do estatal. Aliás, as provas são organizadas pelos Sim, Estados, sim. e aquilo não dá prejuízo. Mas o resto Kind of. está tudo a dar prejuízo pelos bichos, não é? Está-se tudo a queixar um bocadinho do prejuízo que dá. É aumentar o Mas Imagina, olha, da Fórmula 1 mais caro. deixou-se prejuízo. Imagina se fossem para lá as Jornadas Mundiais da Juventude. Ele Exato. também que era prejuízo. Por falar em Pronto, Jornadas Mundiais da Juventude, o Ocon fez um décimo muito Esta sofrido. ponte foi top. Foi top. O Qual, a Ocon. ponte com o nome do padre ou esta? Avancemos, não é desta que nos cancela. Exato. O ias a lance, dizer, estava a dizer que o Ocon O fez Esteban fez um pouco brilhante décimo lugar, mas ele Ele andou teve um sempre a bocadinho de lutar azar. ali. Ele teve um bocadinho de azar. Eu acho que houve aí um stress qualquer. Eu sei que a última troca de pneus que ele até reclamou, supostamente poderia ter dado frutos se não tivesse a chover tanto. E se o jogo não tivesse malhado, principalmente, e que provocasse a Mas bandeira ele foi vermelha. prejudicado e ele meteu
Ele vi chuva os pneus que ninguém usa, porque sempre chove muito, a prova exatamente. é suspensa. Fizeram a aposta e realmente a aposta saiu furada e ele acabou por ser prejudicado com isso. Mas lá está, temos de não olhar foi para o muito, reverso. deu volta e meia com aqueles pneus, não foi Sim, isso. mas Mas pronto, eu deu acho sempre que o capítulo na nas box. primeiras voltas, ele foi um dos pilotos que não parou logo quando começou a chover. Eu acho que foi Tenho desses quase que a andou certeza para que sim. trás. Exatamente. Pá. Pronto, depois, claro que eu acho que o Gasly parou primeiro e depois é que parou o Ocon. Ou seja, o Gasly para no fim da primeira volta e o Ocon para ao fim da segunda, ou até andou mais, já nem sei. Acho que até andou mais. Pois é isso. E aí Eu tenho ele ideia saiu. de ver o pessoal na box e ele a passar atrás do Dos Mercedes, McLaren. do Russell, que o Russell Sim, também parou mais McLaren. tarde, ou algo assim do género. Pronto, e ele pronto, pá, arriscaram com ele e não sei. Minimizou as perdas ao chegar Sim, ao A sim, marcar um sim. pontinho. Exatamente, a marcar um E pontinho. lá vão, a Alpine lá vai fazendo um pódiozito aqui, outro ali, e pronto. Vai dar. Ferrari, miei amici. É sério, Ferrari. Ferrari Essere 20, Ferrari. Ferrari Carlos 20, Sainz em Ferrari quinto e o Charles Leclerc em na DNF. parede. Ferrari a ser Ferrari, mais uma vez. É sério, é Ferrari. Exatamente. Esse- Embora, pronto, lá está, neste fim de semana, mais do que uma equipa foi Ferrari na box, não só na Fórmula 1. Sim. Mas pronto, lá está. Eu acredito que ali, e eles deram a desculpa de que Mas o Charles disse isto que serve para a tarde mais Ferrari. que ia entrar e mais não sei o quê. Mas é sempre arroz, meu. Já chega a um ponto que as desculpas já Isto nem... serve para a não Ferrari podem e serve para as outras equipas todas, não é? Mas principalmente para a Ferrari. Foda-se. O caralho do carro lá parado, todos parados e os pneus estão. É Quer isso. dizer, lá os no caminhão gajos da dos Ferrari. pneus, os Estão gajos mesmo dos pneus têm um caralho de um trabalho durante o Grande Prémio todo que é tirar e meter pneus. Não, e é um pneu para 3 cada gajos. um. Um mete, um tira e outro está na pistola. Tipo, imagina. Esses gajos, eles eram obrigados. Eu se fosse o francês, não me lembro o nome dele. Vassar. O Vassar, eu agora obrigava-os a andar, todos os grandes prémios, a andar com um caralho de um pneu pendurado nos tomates. Credo, o homem está nervoso hoje. Então, É um pá, Max e outro que a Ferrari, pá. Não, mas A faz Ferrari sentido. Há coisas que enerva-me. não têm justificação. A Ferrari enerva-me porque eu gosto da Ferrari e eu já disse isto A mais uma vez Ferrari aqui. automutila-se. Mas é das marcas que tinha tudo para estar Sim. melhor que a Red Bull, não é? E aquela merda parece um saco de boxe que toda a gente passa e dá um murro. Mas a questão é que de umas vezes para as outras eles Toda a não gente passa, a gente já aprendem, meu. sabe, não é? Sim, mas de umas vezes para as outras eles não aprendem, parece que não têm exemplo. Fizemos agora mal. Não aprendem com os erros, simplesmente parece que estão mais concentrados em procurar desculpas para os erros do que em aprender e fazer diferente da próxima vez. E depois Enfim. voltam a fazer o Leclerc penar. Outro dia foi o Sainz, não foi? Que andou a penar. Agora foi o Leclerc que andou ali a penar também, a lutar com o homem do whisky. Pelo amor de Deus, não é? E o homem do Dá whisky uma não volta, dá passou. duas. O carro não está a andar. Encosta, não vamos andar aqui a meter o moço Até sujeitar-se. para poupar os motores e as caixas e não sei o que seja, já andam todos a contar Já não usar motores e caixas usadas ou caraças. exatamente. Ainda por cima, e naquelas condições de pista estavam sujeitos a vir qualquer coisa e estava a cabo do carro todo. Nem que fosse por outro piloto. Ou seja, eles já tinham ter feito isso logo muito mais cedo. Mas pronto, enfim. Vai para O Carlitos, pronto, também foi minimizar as perdas. O quinto lugar até foi bem bom. Depois estava a ser bem pressionado pelo Lewis depois da red flag, mas ele lá se aguentou, não é? A falta de DRS, a ausência de DRS faz com que os pilotos tenham de ser mais imaginativos. Eu até gostei de ver aquela luta. Porque, lá está, se houvesse DRS, aquela luta não existia. Era passagem de autoestrada. Passava logo. Exatamente. Portanto, isso só vem provar que, efetivamente, se calhar o DRS para o espetáculo não é a melhor coisa do mundo. Nestes carros. Sim. Com estes carros de agora. Sim, já falar agora num boost. Estamos a falar nestes carros, temos que falar nestes carros que é o que temos, não é? Sim. Fazendo agora Sim, mas no passado o DRS fez muita falta.
E eles agora estão a falar, ou colocaram, houve também aí uma questão qualquer, não sei onde O é que eu push vi. to pass. É o push to pass, exatamente. Ainda não sei mais ou menos como é que funciona, aquilo é da Indy, mas não o suficiente para opinar. Ainda não me inteirei desse dossiê. Mas, sim, mas basta inteirar, não é? Para no vou-me próximo inteirar, episódio. mas Monza. tenho uma opinião que para outro fórum, ou noutro, falamos disso, acerca do DRS que poderia ser utilizado de outra forma, mas isso é de própria, um dia falaremos disso. Uhum. Ora, Durante de outra o forma, andou o Lewis Exato. Hamilton em 6º lugar e o Russell em DNF. Sim, Ele o ainda Russell ainda deu que acabou, não é? Na 17º, deu foi ele na entrou para última as volta. boxes. Aquilo o Russell, eu nem percebi muito bem, até a repetição deu muito tarde, nem percebi muito bem o que é que lhe tinha acontecido quando Ele embrulhou-se com alguém, já nem me lembro quem. embrulhou-se com o Norris. O Norris, sim. Foi. E depois diz que I'm out. Eu acho que ele está out porque ele estava forecasted for a podium. Exato. E como não houve pódio para ninguém, ele fez birra e tipo, olha, vou aproveitar esta oportunidade do Norris ter-me batido no carro e vou dizer que o Mercedes, que nunca parte, 190D, Exato. que não dava. Pronto, O I'm out. Russell, I'm out, mas vou até à box. o Russell às vezes é um bocado princesa, não é? Ele já às vezes já enerva um bocadinho ali aquelas Eles são todos atitudes. princesas. Sim, pronto, mas às vezes ele, pá, não sei, tem ali umas atitudes que arma-se um bocado mais vedeta do que aquilo que é. E, não sei. Sim, eu Sinceramente. essa é. O Hamilton é que fez Ele uma tá boa pro- corrida, porque o Hamilton Sim, ele chegou sim, a estar sim. em 20º. Estava em último, O chegou a Hamilton estar foi em último. altamente prejudicado nas paragens com as e fez uma boa. paragens. Sim, dando boa corrida, sem sombra de dúvida. E desta vez nem o ouvimos falar na rádio. Não sabemos se ele se chorou, mas ele na rádio não falou. Acredito que Pelo menos não estava demasiado ocupado a passar Claro, carros. o Russell, eu acho que o Russell, se tivesse focado na corrida dele, em vez de estar Eu logo a vi aqui reclamar que perdeu o pódio, esta Sim. declaração dele e queria obter a vossa. O Cold Challenge Max. vossa- Isso não acredito que tivesse chegado a tanto, muito Que ele diz sinceramente. se tivesse se tivessem existido decisões mais corretas, que talvez tivesse conseguido desafiar o Max. Não parece que isto chegasse a tanto. é um sonho. Não é enorme. talvez, ele diz que teríamos conseguido. Sim. Não me parece, muito sinceramente. Mas que ele merecia ter ficado mais. Ele merecia pelo menos ter ultrapassado o Sainz, ter ficado com a posição do Sainz no fim. Opa, eu acho que merecia. Por todo o trabalho que desenvolveu ao longo da corrida, muito sinceramente. Agora, ele aí já está a ser um bocado otimista demais também. Estamos por os Sim, eu também padrões. acho que sim. Portanto, não é que não gostasse de ver, atenção, mas. Não sei, és meio. Não gostava de ver ali uma disputazinha, claro que sim. Mas eu acho. não me parece que já se esse ponto. Sim, eu acho que o Hamilton aqui está a ser otimista. É um sonho que ele tem em até ao final do ano dar um bocado de aperto ao Max, só para dar um ar de graça. Já que o ano passado conseguiram fazer no final da temporada, ele ainda está muito com esse foco e ele ficou com a Está no ideia, Brasil se calhar, outra vez. exatamente. E não sei. Por acaso ganhou o Russell o ano passado, mas não sei. Mas pronto. Ele fez uma excelente corrida. Eu acho que ele fez para quem teve em último, fez uma excelente recuperação. E estávamos a falar um bocado do Carlos Sainz, e eu até nem falei. Aliás, até mais aqui uma questão do Hamilton. A tentativa dele na última curva, não é na última curva, na entrada da última volta, a tentativa de ultrapassagem do Hamilton ao Carlos Sainz foi muito bonito. Sinceramente gostei porque ele trava tardíssimo depois de ontem, consegue segurar o carro, só que claro, depois o carro está de tal maneira lento e o Sainz tem a melhor trajetória e consegue se afastar dele, mas viu-se ali a Sim, isso vai de vontade de encontro ao que o ultrapassar. Pedro estava a dizer, como na ausência de DRS, eles têm que... Isso é questão do DRS, mas da forma que ele segurou o carro. Estou a falar Ele segurou e não segurou, mas pela uma mãozinha. altura que ainda chegou a mandar uma cacetada lá com a asa na... Ainda chegou a tocar no Sainz. Sim, mas foi uma coisa sem prejuízo. Sim. Foi, acho, Pior foi o Magnussen ao... A quem é que foi? Quem é que O foi quê? com o Magnussen?
deu um grande aperto. Eu já não me lembro. O Magnussen deu um aperto. Vais ter que procurar aí se existe aí nas redes sociais, ou não? Que o Não me lembro, Magnussen deu um aperto na reta da meta. Ui, Foi credo. sim, senhor. Foi ao Ocon. Foi ao Ocon. Credo. Acho que foi ao Ocon. Acho que foi E ao Ocon. ele meteu-a de fora e disse: passas aonde? Contra a parede? Não, mas Peraí, que eu aquilo depois- foi extremamente perigoso. Exato. Não, por amor de É, perigoso. é Magnussen a ser Magnussen. Mas Embora. estamos-nos a antecipar. Só estava a fazer esta É. É isso, eu depois vou, digo eu vou por causa do procurando Hamilton, enquanto por causa vocês, do Hamilton. enquanto vocês vão comentando eu depois os digo o que ia dizer, McLarens, sim. os McLarens McLarens que foram fizeram um vítimas Harakiri de. também. Pois, Opa, também foram vítimas das circunstâncias, das Eles decisões. foram vítimas das deles decisões- próprios, não é? Das Deles decisões, próprios. sim. Das Foi decisões. um E Harakiri. acho que alguém falou, não sei o quê, que a culpa foi lá da meteorologista da McLaren, não sei o quê. Exato, Não sei já se é estão. verdade. Ainda por cima é mulher, não é? Tipo, é mulher, vamos culpar a fulana, pá. Pelo amor de Deus. O tempo era igual para Vamos todos. chamar o Rubiales. Quando começava, Que ele resolve o assunto. Epá, fonha-se. quando começava a chover para uns, começava a chover para todos. Portanto, bem, pelo amor, isso é desculpa de um apagador. Sim. Eu quando ouvi essa justificação achei só parvo. Ponto. Sim. Mas se calhar até foi a aposta dela a dizer assim: não, deixa-os ficar porque isto vai passar. E eles, então vai ficar. Mas a decisão é tomada em equipa, em grupo. Há Sim, sempre, mas tem um que sistema de haver. redundância. Epá, não sei. E, Não- aliás, eu acho que ela dá a previsão consoante o radar que tem à frente, consoante o material que tem à frente. Não, Sim, acho que mas nesse caso ela limita-se em a leitura e a interpretação é que pode variar. Pronto, ela limita-se a olha, é isto que vai acontecer. E depois não parece que seja ela que tenha que seja ela ou ele, um meteorologista, seja quem for, não interessa, que tenha o poder de opinar sobre fica mais uma volta ou duas ou não fica mais uma volta ou duas. Mas pronto, isto já formulamos a dizer. Isso também é verdade. É um bocado por aí. Sim. Mas Aliás, houve uma situação dessas, que houve um piloto que disse que queria ficar fora. Se não me engano. Não foi até o próprio Max na segunda paragem que ele disse ao Jean-Pierre. Foi. E ele entra, é obrigado a entrar e o Jean-Pierre diz outra vez: e então, gostaste da minha decisão? Do género disso, não é? Pois lá uma está, daquelas é isso. pérolas. Depois há É sempre. isso. Ela toma uma decisão ou dá uma informação e depois há outras pessoas que vão trabalhar esta informação para tomar a decisão. Eu acho que Pois a é, um bocado McLaren isso. é culpa de quem geriu a corrida e não propriamente da fulana, que é meteorologista da McLaren, não é? Tipo, ela limita-se, entre aspas, é isso. e limitar aqui é com as aspas carregadas, a ter uma informação, interpretá-la e dar o forecast a quem depois vai tomar as decisões, que em última instância vai ser o engenheiro de pista e o piloto, não é? Pois é um bocado isso, exatamente. Mas sim, foram mesmo vítimas de si próprio, e eu acho que o Piastri ia fazer um corridão. Ele ainda andou aí a fazer umas voltas rápidas. Depois, quando a chuva passou, ele chegou a ter, durante alguma altura, a ter volta mais rápida. Pois. Sim. Acho que ele estava a fazer. Ele está a amadurecer. Epá, o gajo surpreendeu-me imenso. Pá. Desde o Twitter do ano passado para o que está agora a fazer. Ainda bem que não sou cobra, senão já me tinha envenenado com o meu próprio veneno no Phoenix. É que gosto de... Aqui um ato de contrição Sim. da minha parte. E ainda vou ver outro, mas não interessa. Em relação ao outro senhor, não, isso aí Sim. vais ter Vamos ao Albon. que... Vamos ao Albon. Vamos ao Albon. Está feito pela McLaren? Pá, não sei, acho que sim, Nuno. Tá. Tá. Acho que não há muito Vamos mais aos a acrescentar. Williams, pá, que tiveram um grande fim de semana, pá. Tiveram um grande fim de semana que podia ter sido melhor. Não sei se o Sargent ia conseguir manter o top 10. Não, já não estou a falar do Não, Sargent. isso não. O Sargent já não conta para nada. Estou a falar do álbum. Isso não. Já chegou à Não conta Q3. para nada. Pronto. Também Não conta para nada. Chegou à Q3, já teve o São João Pontos. dele. Na Quantos corrida não ia fazer, certamente. Não, nada. Agora, Na corrida não ia dar nada. O álbum, eu via bem ali o álbum num bom quinto ou sexto lugar. Ele mereceu andar para isso. Também depois acho que ali a certa altura a estratégia da Williams também... Sim. Não, por acaso Ele acho que o ele mandaram também parar perdeu- desta vez na altura certa.
Mas ele também Eu perdeu acho que o muitos que lugares prejudicou no o arranque. Albon, sim, mas também o que prejudicou o Albon foi a chuva, porque ele tinha trocado de pneus há muito pouco tempo. No fundo, se ele tivesse parado mais cedo um bocadinho, tipo 4 ou 5 voltas antes, e eu não sei se ele tinha macios, porque ele entrou de médios quando vai à boxe. Ele fez 30 e tal voltas ou 40 voltas, uma coisa assim do género, Foi, com os mas macios com o qual ele iniciou, que iniciou a corrida e andou à chuva com eles, não é? ele chegou a mudar a primeira vez, Não, quando toda a gente mudou. Ele continuou em pista, não não foi? seguiu e ele Pois foi continuou isso. em pista de macios à De chuva. macios. Pois, foi isso, exatamente. Não estou E eu enganado. acho que essa jogada claramente pagou. O ele ter ficado e ter conseguido segurar o carro. Atenção, que isto tem que É se que não é dar só imenso ficar, valor. exatamente. Exatamente, é que ele segurou o carro e não andou lá para trás aos papéis e aos peões. O carro ficou sempre virado para o mesmo sentido. Eu acho que a Williams, se eu tivesse mandado parar 4 ou 5 ou 6 voltas mais cedo, algumas voltas mais cedo, do que mandaram-no parar, e em vez de lhe ter metido médios, porque claramente eles meteram-lhe médios, tipo, ok, tu fizeste 40 voltas ou 30 e tal voltas com os macios, tu com os médios fazes o resto da corrida sem problema. Só que eu acho que esqueceram-se que ia chover, já estava toda a gente a dizer que ia chover. Eu acho que ele se tivesse parado ligeiramente mais cedo e tivesse metido macios outra vez, e eu não sei se ele tinha macios ou não, novos, ok? Se tinha bons macios para Sim. poder usar, mas se tivesse metido macios e parado mais cedo, a coisa tinha pago de forma melhor. E eventualmente poderia ter tido um resultado 1 ou 2 lugares mais à frente, eventualmente. De resto, não me parece que o carro dê para muito mais. Agora, que Ele já faz mais do que ele, aquilo que o carro dá, até, muito ele sinceramente. cresceu como ao caraças, como piloto, cresceu. Foda-se. Fez-lhe bem aquele aninho fora. Pá, é a Não, realidade. e sair da Red Bull? Também, sim, também. Não. Cara, é essa mesmo. Só para meter nojo. Red Bull. Não, Posso pá, mas falar? neste caso não deixa de ser uma realidade. Pá, porque às vezes, quando a fasquia, o nível de exigência é demasiado alto, coloca uma pressão que Claro. não é nem toda a gente aguenta, mas isso é transversal Também a qualquer já passaram uns setor. anos, e a gente sabe Já. muito bem que as coisas, que as qualidades evoluem, a personalidade evolui, a própria ausência de pressão é um benefício, que não quer dizer que ele agora, se fosse para lá, até não sentisse a pressão na mesma e até conseguisse fazer Não Zarolho, lidasse uma melhor com coisa. ela. Sim. Exatamente. O Zarolho queria contratá-lo. Disse que sim. Ah, Só isso é verdade. Esse também vai ao sabor do vento. Estás bem, anda. Depois estás mal, vais. Não, enfim. Sim. Pronto, O vamos para a Sargent, Liga dos pronto, Últimos. o Sargent O Sargent é verdade. apresentou 2 faturas, uma no sábado e outra no domingo, e para além disso foi ao Q3. A tua forma de. Pronto, e tal. E é isto. Opa, não deixa Obrigado de e ser boa verdade. noite. Não deixa de ser Porque ele não verdade. fez mais nada, ele foi ao Q3, pronto, sacou lá um bom tempo no Q1 e no Q2, foi ao Q3 e pum. E pum. Ele, já que estou aqui, vou aproveitar, vou lá a cabo do carro. Bem boa, bem boa. Opa, Não? pronto. Vamos lá ver o que é que vai acontecer ao moço. Era o que estávamos a falar do início. Acho que tem que ter mais algumas oportunidades. O carro está muito melhor. Isso aí não há dúvidas que o Williams está melhor. E que. Olha, o que não está nada melhor é o Haas. Pronto, está bem. Obrigado por me interromper. Foi para aproveitar o é melhor. Diz. Agora não vamos entrar na Liga dos Últimos. Não, o que eu ia dizer é que ele com um carro melhor, nota-se que ele tem mais confiança. Eu acho que o Albon já estava habituado ao carro. E o carro agora foi melhorando e ele, obviamente o Albon tem apresentado melhores resultados. O Sargent com um carro fraco, sem horas de condução e não estar habituado a nada, aquilo foi tudo muito, muito, muito complicado. O mesmo exemplo podes ter pelo Piastri. O Piastri, do momento que ele teve o McLaren bom, o gajo deu um salto qualitativo na sua condução, que foi passar de água para vinho. O Sargent, provavelmente, tendo um Williams ligeiramente melhor e acumulando mais quilómetros, porque eu não estou a dizer que o Sargent é tão bom como o Piastri, definitivamente o Piastri tem qualquer coisa, uns furinhos a mais que os outros, mais novos como ele, não é? Se calhar o gajo vai andar melhor, mas vamos ver.
Liga dos Últimos. Solta aí a Liga dos Últimos. Liga dos Últimos. Haas. 12º o Nico, 16º o Kevinho. Kevin. Pá, o que é que há a Quem dizer? disse Kevinho? O que é que há a dizer? Epá, não, o Nico Olha, fez uma boa corrida. O Nico teve Não, aí eu, duas ou três eu até oportunidades. fiquei surpreendido pelo 12º É lugar. o Ken e o Kevinho. Aquela Mas- cabelo pintado. Que lindo. o Nico fez uma boa corrida, atenção. Ou melhor, teve bons momentos. Não necessariamente boa corrida, mas teve bons momentos. Pois é, mas nunca se traduz em nada, está sempre a ter sempre com bons momentos, quer um, quer o outro. Pá, chega ao fim, é aquele princípio. Fiz 30 remates à baliza. Pois, mas a outra equipa fez um e entrou a bola. Opá. A questão acaba por ser essa. Podia fazer outra analogia, mas não apetece agora. Mas sim, é verdade. É verdade. É verdade. Faz. Não faço nada. É muito hardcore. Íamos perder outra vez mais não sei quantos seguidores, não vale a pena. Opa, Mas é verdade, o que estás a dizer é verdade. O Nico tem feito boas corridas, aliás, bem melhores que o Hülkenberg. Olha, Desculpa, com o Magnus. corridas com o Hulkenberg. Melhor... é o cansaço, estou cansado. Comecei hoje a trabalhar. Mas agora só para para dar outro exemplo contra aquela teoria que tu há um bocado estavas a falar do Max e do Pérez, mas não quero que tu comentes. É só dizer que aqui o Nico e o Magnussen são outro exemplo também. Até podias dizer aqui que se calhar o as do Hülkenberg é melhor que o do Magnussen. Então, o Magnussen desaprendeu de conduzir? Pois é. Não posso falar? Mas aqui a distância não é tão... Não podes comentar, eu não comento, pá. Mas acho que aqui a distância não é tão... Não é. Foda-se. Olha que que eu me lembro, soube um grande prémio que ficou o Magnussen à frente do Nico, é muito. Sem contar com os que desistiram assim, não é? Mas os que acabaram os dois, que eu me lembro, até acho que foi só um. Mas agora estás-te a esquecer de uma coisa muito importante em relação a essa comparação que tu estás a fazer. O Nico Hülkenberg sempre foi muito melhor que o Magnussen. Isso não também, ponhas dúvida. Também o Verstappen sempre foi muito melhor que o Pérez. Não, mas tu estás-me a dizer, tu estás a falar desta comparação que estou-te a dizer. Vamos lá ver uma coisa. Olha, não me apetece discutir, a sério. Não vale a pena falar sobre isso outra vez. Não, tu é que puxaste a conversa, desculpa. Agora foste tu. Não fui eu. Vou assistir. Não. Fui só para dizer que... O Nico foi melhor piloto. Sempre foi melhor piloto que o Magnussen. E esse comparativo que estás a fazer... escolha. Por acaso não concordo. Contudo, o Magnussen tem um pódio, pelo menos. Na McLaren. Na primeira corrida. Que ele fez, exatamente. Vês? Portanto, pois. Tá, mas aprendeu. É o Gunter a arranjar motivos para despedir. Pronto. Arranjam motivos que até renovou com os dois. Ora, 10º, por falar em renovar. Renovar, se calhar vai renovar é o Liam. O Liam do Whisky. Vai. Logo na primeira corrida. Chega aqui. Que é neozelandês e havia de ser escocês. Exato. E eu estou ansioso por ver... E mudar o penteado de cabelo. Sim. Penteado normalmente é de cabelo, mas pronto. 13º para o Great Scotch. Exato. O que é que tu ias dizer, meu? Já estavas aí a rir, já ias dizer alguma coisa? Eu? Não. Eu estava mesmo a olhar para ti. Eu estava-me a lembrar de memes que tenho visto por causa do Liam Lawson. Tipo, primeira corrida, é uma série de memes, eu acho que mandei para vocês. Sim. Que é tipo aqueles memes do gajo que chega em casa, abre a porta e o Vietnã. A primeira corrida do Liam foi um bocado isto. Tipo, primeira corrida, chuva, depois seca, chuva outra vez, acidentes por todo lado, bandeiras vermelhas. Tipo, ele foi lançado, tipo, olha, toma lá e desenrasca-te. Mas a verdade é que se desenrasca-se bem, pois é isso. E esses memes, quem tiver a oportunidade de ver lá o F1 Troll, tem lá uns memes disso, pá, muito aporreiros. E era isso que me estava a lembrar, estava-me a rir por causa disso, que o rapaz... E andou em último também. Aliás, ele arranca do último. Ela arrancou com uma grande distância.
Claro que eu gostava de o ver numa corrida normal, sem... Vais ver esta semana. Sim, e porque é preciso ter em conta, e por muito que não se queira, com o DNFs de pessoal que em condições normais acabaria sempre muito na frente, ou seja, é 2 lugares que ele herdou para todos os efeitos. Pronto, mas ainda assim também gostei do moço, foi uma agradável surpresa. E, quem sabe, tenhamos aqui alguém dentro da incubadora da Red Bull que possa efetivamente ter algum futuro e que não seja queimado. Sim, mas pois é isso. Agora a Red Bull é deixá-lo crescer um bocadinho. Bem, porque claramente o gajo não é mau. Vamos ver agora em Monza. Não pareceu. Olha, não deixaram crescer, foi o Tsunoda, continua pequenino. Exato, tiraram Mas... muito cedo. Ficou um banzai. Um banzai. Mas... É aquela coisa japonesa, não é? De cortar logo desde pequenino que depois ficar pequenino. O bonsai. Exato, bonsai. Eu posso dizer como quiser. Podes, como podes, à vontade. Tens de aceitar que as pessoas percebam ou não, mas podes dizer como quiser. Se vocês não me entenderam, para mim está tudo bem. Mas se vocês forem procurar a pronúncia japonesa, tem quase absoluta que é bonsai. Eles dizem o Z desta maneira, mas pronto. E não bonsai. Ok. É capaz. Mas ele até andou benzinho, chegou a estar ali quinto ou sexto e depois os pneus começaram a sofrer e eles deixaram-no penar ali a perder lugar após lugar. Eu não queria estar a mentir, mas acho que o Tsunoda também foi dos que não foi à boxe. Já não consegui afirmar. E acho que ele esticou. Isto não há uma estatística das paragens? Não, eu procurei muito bem. Eu ontem procurei e há aqui tem o pit stop summary, mas isso é confuso. Eu não percebo muito bem o que é que ele junta os tempos das paragens todas. Eu por acaso não interessa. até por causa do Albon o Yuki Tsunoda só faz uma. Não. Ele depois tem mais para baixo, volta a repetir os números, estás a perceber? E o tempo de paragem acumula. É isso que eu não percebo muito bem. Mas então ele parou 2 vezes. Então andou a lamber pneu, não faço ideia. Porque eu fiquei com a ideia que ele tinha tido só uma paragem. Isso aqui são as voltas, esse 10 que está aí são as voltas das paragens? Deve ser. Sim. É. Faz como então ele parou logo na volta 1. Então ele parou na volta. Parou. Por isso trocou de pneu. Trocou e depois tirou os pneus intermédios para... Vê aí o Albon. Fazem um Command F e procurei o Albon. Exato. Só por curiosidade. Não faças som, efeitos sonoros. Tenho que fazer. É ASMR. Está aqui na volta 44. Bom. E acho que não tem mais. Não, se vis lá o tempo, consegues perceber pelo tempo que ele passou na box. Ora, aí está, 44. 16. Pronto, e agora vês, o próximo deve estar a acrescentar. Sim, estão todos com 1 minuto. E ele só tem... exatamente. Alexander Albon. Depois ele deve ter parado, ele deve ter mudado. Pois, mas aí ele não mudou antes da bandeira vermelha. Ele não mudou antes da bandeira vermelha. Pois, mas isso deve considerar a bandeira vermelha. Não, depois está aqui outro na 63. Pois. Ele mudou na 61 e na 63. A bandeira vermelha não foi na 64. Não, tenho todos na 63. Deve ter sido na 63. Deve ter sido 63, 64. Vamos, ainda assim, realmente. Não, mas ele mudou outra vez na 64. Pois, é isso. Então bate certo para o antes. Mas pronto, era só curiosidade para perceber, principalmente a primeira paragem foi à 44ª volta. Siga. Avance. Por isso o que é que falta? Só falta o Bottas e o Zhu. O Bottas não é mal apareceu. O Zhu não terminou. Sim, falta os alfas. Sim, tens razão, desculpa. E mais nada. O Valtteri. O Zhu... Sei lá, o que é que se pode dizer? O Zhu até chegou a andar algum tempo lá em cima também. Sim, teve mas ele gosta muito de ir em frente nas curvas 1. Ele tem uma certa tendência.
Vá lá que desta vez ficou virado para cima. Ficou? Sim, Ficou. mas ainda deu uma chapada bem, bem grande. Epá, não sei quanto é que ele ia, mas claramente não ia devagar. E ali uma Sim. pancada seca. Pronto. Ele, Não aconteceu isso nada. agora Felizmente. eles Sim, a Alfa, ou neste caso a Sauber, havia de lhe ter metido um leme em vez de um guiador. Exato. Naquelas circunstâncias serviria. Mas pronto, na generalidade continuam os dois apagaditos e a passar corrida atrás de corrida, quer um, quer o outro. Eu acho que E eles têm assim, capaz de dizer. quando a circunstância da corrida lhes permite, eles mostram que não são nenhum coxos, mas o carro está uma Não, nova. é isso, eu nem vou pela falta de jeito ou pelo cochear deles. É mesmo pela viatura Sim, sim. que os Eles não são transporta. coxos, mas andam descalços. Pronto, Exato. é um bocado isso, não há muito mais aqui a acrescentar, sinceramente. Sim, tenho alguma pena, até porque quer o Bottas, acho que também merecia um bocadinho melhor nesta segunda temporada com a segunda, correto? Sim, segunda, com a É sim. Alfa, e o jogo pelo que ele não é nada fraco, e acho que estão-se os Por dois a acaso, queimar. surpreendentemente, até me parece que o gajo não é assim mesmo assim nada fraquito. Não, Não, ele Parece não é que o mau, gajo não. até. Eu, se não estou em erro, ele pertenceu à camada jovens, vamos dizer assim, da Ferrari, não teve na Junior sim, Team. Ou sim, sim. Sim, por isso é que ele ele é acabou onde acabou. piloto Ferrari. Ele é Sim, ok, mas Academia ele é Ferrari, da sim, Academia sim. Ferrari, mas ele não é mau, atenção, porque havia Não, lá não. outros, havia lá russos, por exemplo, na mesma altura e não pararam lá, não é? Por isso. Eu acho que ele está a passar um bocado despercebido, dada a circunstância, e tenho receio que acabe por canibalizar, pela carreira dele ficar canibalizada um bocado por aí. Ele está a passar ali um bocado, não digo entre os pingos da chuva, mas mesmo a levar com os pingos da chuva. E, nesse sentido, Olha como está o ali um bocado oculto. como o Sim, Giovinazzi, por exemplo, que também não era nenhum brilhas, mas não mas é mau olha que o piloto. jovem. Não, mas olha que eu não É sei Giovinazzi ou porquê. Giovinazzi? Giovinazzi. Gio. Giovinazzi. Mas olha que eu não sei porque o Giovinazzi também tinha assim uns seus encantos, de vez em quando lembrava-se. Mas, eu nunca ouvi grande coisa Não, ali. eu por acaso gosto mais Deste, do precisamente, chinês jogo. do que. neste vejo mais. Aliás, Mas o olha, Giovinazzi no ano no WEC, seguinte, sim, no WEC, no Fórmula E não fez nada, na mas Fórmula no não fez WEC, nada e não aguentou a primeira temporada só. No WEC, sim. No WEC, sim. no WEC ele mostrou com carros a sérios que anda bem. Opá, o gajo fez uma boa corrida da Le Mans, por isso é que E também e provavelmente fez cresceu boas ali. corridas na Fórmula 1, atenção. Agora, eu só É o estava a que eu dar o exemplo digo. que Sim, há sim. alguns pilotos que vêm da Academia Ferrari que infelizmente também não. Se calhar olha, acontece-lhes mais ou menos a mesma coisa de forma diferente, vá, do que acontece na Red Bull, se calhar. Sim. Agora também tens na Academia Ferrari, tens lá o Schwartzman. Não sei se ele vai Pois ter que sequer ele, lugar. nem o Mick quiseram, não é? Por isso. Eu não sei se ele vai ter sequer alguma vez lugar, mas vamos lá ver. Exato. Entra o jingle para Tan, o tararan, tan, P1, tan, tan, P20. Pim, tan. perlim, pim, 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 pim. Por acaso ainda arranjaram. Vou ver se Mas arranjam arranjo. Pronto, um vê se jingle. arranjas. Exatamente, um jingle para o carburador. Exato. Um jingle. Quem Quem começa? é começar? Como quiserem. Sou eu, nunca começo. Fico sempre com os E restos. que mentiroso, que mentiroso. Sempre com os Não vou restos. roubar P1, P20 a ninguém. Eu sou sempre um gajo, pá, que faço Ah, questão de não roubar nada a ninguém. tu vais buscar P1s e P20s. Olha, ao WEC, às vezes, que ninguém não lembra, não Ou lembra é o diabo. que... Sei lá, às vezes vais buscar a sítios que não lembram o diabo. Acho que é transmissões, os holofotes Não, da transmissões foste pista. tu, vai-te lixar. Transmissões foste tu, que já falaste disso. Organização da corrida, a sinalética, os semáforos da box, tu vais buscar tudo o que houver, Pronto. portanto. Para ser Pronto. diferente. Para ser inclusivo. Exato. Anda lá, então. Bom, no P1 vou dar ao Alonso. Claramente merece. Acho que até foi piloto do dia, volta mais rápida, etc. Mas gostei de ver, teve uma boa exibição e acho que não é preciso dar grandes argumentos. Pode achar uma decisão fácil, no fundo até foi, mas acho que é um digno merecedor. E pronto, agora espero que não vá voltar a dizer aquela cena, daqui para a frente fico no pódio sempre. Claramente, quando isso dá merda, não. E são Pronto. peras.
E são pernas. É. Esse tipo de aspirações, quando partilhadas em público, pronto, dão no que dão. Opá, em relação ao P20, em relação ao P20, também há vários candidatos que efetivamente são muito merecedores deste digníssimo lugar. Contudo, e vou ter de me repetir novamente, que acho que já dei várias vezes a esta entidade, vou dar à Ferrari. Já foste, Nuno. Mas eu tenho Exa- que dar. Hã? Exato. Foi promessa aos ouvintes. Ou trintes. Não, peço desculpa, mas posso dar a outro se quiseres. Se Não, quiseres siga, que- Ferrari. não, Ferrari. Então, Estou aqui a olhar para mais 2 ou 3 opções, pelo menos. Não, é um bocado por isso. É pelo que disse há bocado. É que na nossa vida, uma pessoa, pronto, cresce e vai aprendendo com os erros, ou pelo menos é educado ou deveria ser alguns. educado dessa forma. Pois é, isso deveria ser isso que acontece. Ou pelo menos, se não aprenderes, tiras exemplos, pronto. Eles parece que não, meu. Eles parece que isto é assim que se faz mal. Pronto, então vamos repetir. Pelo amor de Deus, mano, tipo, não faz sentido. Não estamos no jardim de infância. Vamos repetir. Não estamos no jardim de infância em que és castigado, mas passado 10 minutos então põe-te a comer batatas fritas, já te esqueceste e fazes outra vez a mesma asneira. Não faz sentido. E, e nesse sentido, e espero que isto sirva, porque certamente alguém da Ferrari nos há de estar a ouvir, espero que isto sirva para alguma coisa, porque Até porque depois o António manda a versão traduzida para o Bacer. Exato, faça a tradução. Em francês. Tradução simultânea, nada a falar e ele ali por trás. Tentaste. Siga, dá-te o teu P1 e o teu P20. Ora, o meu P20 é fácil, não é? Porque eu até fui ouvir hoje o que é que eu tinha dito, que é para ver se não falhava a minha promessa, não é? E eu disse que era ou uma vitória ou 2 pódios seguidos. No último grande prémio, o Leclerc ainda fez um. Eu assim, alto, que isto pode correr bem e para a semana a Ferrari pode sair. Para a semana, quer dizer, para o próximo grande prémio, a Ferrari podia sair do meu miséria. P20. Mas não, até vim com um chapéu, como eu digo, chapéu da Ferrari pretinho, que é luto. Luto porque aquilo é uma vergonha. E já dei há um bocado conta da minha revolta. Só para ser um bocadinho diferente, vou dar aqui uma menção honrosa de P20 à AS, porque aquilo também é digno de luto. Mas tu, no teu caso da Ferrari, é tipo o match point no ténis? Tens de ser 2 vezes seguidas para... Passei de Ou, P20. ou uma vitória, ou 2 pódios seguidos. Não interessa quem é o piloto, nem nada. Faz sentido. Sei que corro o risco de fazer para aí 2 ou 3 épocas com a Ferrari P20. E no dia em que... Na esperança que sejas renovado para a próxima temporada, não é? Estás a pensar que o teu contrato está renovado. Sim. E no dia em que vires que o carro está bem encaminhado, alguém vai fazer um speeding no pit lane e pronto, e vai-te lixar os planos. Exato. Ou faz um impeding e leva 10 segundos. Exatamente. E o teu P1? Depois, o meu P1, eu tinha um P1 durante a corrida que depois que ia ser o Tsunoda, mas depois quando vi que ele tinha puxado o travão de mão e estava a andar para trás, mudei de ideias. E vou dar eu vou reparti-lo entre a Williams e o Albon, porque a Williams acho que merece, porque andou dezenas e dezenas de grandes prémios, ou eu ia dizer de anos, mas anos não serão dezenas, mas um bom par de anos a penar nos últimos lugares, não é? Com o Latifi e com já não lembro quem é que estava mais na... O Russell. O Russell, exatamente. Jack Russell. Andou a penar e agora finalmente parece que começa a dar um arzinho da sua graça de vez em quando ali o álbum e já tem feito pontuações já quase em grandes prémios seguidos, e isso é... Eu saúdo o regresso em força da Williams. Agora vamos ver se é a força que chega para levantar até lá acima.
Em força. Sim, força entre aspas, exatamente. Podes falar, António. Vai ser muito rápido. Vai ser também Forex, como é Também já habitual. esgotaste o teu tempo de falar. Esse vai ser muito rápido. Então, o meu P20 é para a organização. Obrigado, até para a semana. Não, o meu P20 vai ser para a organização de prova. Para a direção de prova. Foda-se. O que é que eu disse há bocado? Estavas a mandar vir comigo e foi. Vocês escolham sempre equipas, pilotos e não sei o quê. Pá, depois também fico sem nada. Entre o Williams, Alonso, eu fico sem nada. Por isso, pronto, olha, escolho sempre merdas Forex. Dá chuva, meu. Dá chuva. Para obrigar a malta, quando ouvires porque é que eu dou a direção de corrida, ok, tu vais entender porquê. Porque, mais uma vez, foi refeito o puto do regulamento depois da Austrália, em relação aos restarts, após não sei quantos por cento da corrida efetuada e não sei o que mais. E este fim de semana, porque estava a chover, vamos alterar outra vez, on the fly, o regulamento, vamos moldar isto à nossa maneira, porque as condições climatéricas não assim dizem que coisa. Que era suposto existir uma partida parada, ok? E não, foi outra vez um rolling start com 2 voltas de safety car. Já não há paciência para essas alterações. Foi só uma, Tony. Foi só uma. Foram 2 voltas. Foram os que tiveram que recuperar a volta, acho eu, e depois foi outra volta de safety car. Os que tiveram que recuperar foram à frente e depois o safety car entrou. Mas para quê, meu? Fala-se, não tens carrinhos dentro, não tens os carrinhos para transportar os carros para trás. E mesmo assim, alguns foram transportados os carrinhos. Acho que foram só os dobrados que... Nem era preciso isso. Olha, vamos sair para a pista. O carro não sei quanto passa para o lugar não sei o quê. Sim, o carro sim, não sei o quê passa claramente. E depois era uma partida parada, mediante o regulamento, era novamente partida parada e não foi. Porque está a chover, porque está sol, porque não sei quem tem unha encravada. É assim. São corridas, meu. Isto há um regulamento, há regras, são corridas, está a chover. Foda-se, antigamente chovia bem mais e eles corriam na mesma. Eu acho que quando arrancou a corrida novamente não estava condições climatéricas que pudesse alguém se matar. Por isso é que a corrida começou. Pois, por isso cansa-me um bocadinho, muito sinceramente. Acho que isto é um bocadinho tipo gajo, molha o dedo, vê para onde está a dar o vento e olha, é isto que me apetece. É bem dado o P20? É bem dado. Sim. E o meu P1 para ser Forex, porque eu grisei-me imenso, achei imensa piada. E contra mim quase vou falar novamente, que isto é um hábito também, é um clássico. Espero que Zandvoort não saia tão cedo do calendário, porque acho que é um máximo para aquela malta, os espectadores, os holandeses, fizeram uma festa o fim de semana todo, e principalmente no domingo. Por isso o meu P1 vai para os espectadores, para os holandeses. Não sei se vocês viram, quando estava a chover torrencialmente e deu bandeira vermelha, a malta não parou de curtir. Sempre animado, ninguém abandonou. Sempre. E eu acho que isto é giro. Eu acho que para além do Paddock Club, que a Fórmula 1 tem, e de todos os multimilionários que estão dentro da grelha e vão para beber champanhe no paddock, eu acho que muito mais giro é este espetáculo que os holandeses proporcionaram, que não se vê muitas. Muito provavelmente vamos ter agora este fim de semana na Itália por ser Monza, e Monza é Monza, não é? Mas não vemos muitas vezes esse espetáculo na Fórmula 1, e eu achei o máximo para ver a malta, sempre a curtir, sempre a dançar, miúdos e graúdos, foi muito agir. Por isso o meu P1 vai para a plateia holandesa deste grande prémio, para ser diferente. Não foi de bem dado agora, não. Foi. Foi. Mas lá está, o P1 e o P20 são situações individuais que nós combinamos não opinar, cada um escolheu o que quisesse. Não, opinar, podemos opinar. Sim, podemos. Ou só coisa sem ó. Está na hora de abandonar. É melhor. Em 33 estamos fortes. Até porque também temos um episódio já para a próxima semana com Monza. Temos. Ora, é verdade. Monza... E vai ser o pódio da Williams na próxima semana. Ouviram aqui primeiro. Aquele carro em reta dá 400, vai ser agora. Eu sei quem é que vai ganhar. Sargent a pontuar. Se calhar é mais. E eu vou fazer aqui um prognóstico completamente fora.
o Max vai ganhar esta corrida. Se não ficar Olha, em cima de ninguém. Eu vou Não, fazer, não vai. eu vou fazer outro prognóstico. O Pérez não vai ganhar. Exato. Porque tenho o carro mitrado para não ganhar. Mitrada. Tem o Jingler. É o Jingler. Apertaram-lhe o jingler. Aquilo não abre. E vamos fechar isto. Está Coitado. fixe. Meus Malta, este amigos, foi o nosso resumo, não é? Continuação. Continuação de uma boa semana. Preparem-se porque dia 1, 2 e 3 de setembro as corridas estão de volta e lá para o 4 ou 5 ou 6 nós também estaremos aqui de volta. Um dos melhores grandes prémios do ano, Monza. Vamos ver. Não, normalmente é, não é? Dá sempre boas corridas. Até para a semana. Um Tchau, abraço. Rocha. Obrigado por estarem desse lado. Ouvir esta voz quentinha. Esquece, já estou. Exatamente. Aborta. Corta. Até Tchau, para o malta. ano. Até para a semana. Tchau. Pessoal. Obrigado.